Tudo na vida são escolhas. As nossas escolhas diárias são o que eu chamo de sementes. A grande verdade é que a vida, ela é regida por leis soberanas, você acreditando ou não, você querendo ou não. E uma delas é a lei da semeadura. Tudo que nós fazemos, falamos e escolhemos, decidimos, se transforma em uma semente lançada sobre a nossa própria história. E não tem como fugir disso, mais cedo ou mais tarde, a colheita vem. E a grande questão é o que você anda plantando. Porque se você quer resultados melhores, precisa começar a fazer escolhas melhores. E nesse vídeo nós vamos entender de forma prática e real como a lei da semeadura opera na nossa vida e como, a partir de agora, você pode construir colheitas de prosperidade, abundância e plenitude em todas as áreas da sua vida, independente das suas escolhas, do seu plantio até então. Fica comigo aqui até o final, que a gente vai falar muito sobre isso. E não sou só eu quem estou falando. Eu vou pedir uma ajuda dos céus, uma ajuda divina. E tudo que a gente for conversar ao longo deste vídeo estará aqui direto da Bíblia Sagrada. Eu sou católica, essa aqui é a tradução oficial da CNBB, então não vai ser a Gabi quem está dizendo. Bom, a Gabi em algumas partes, porque eu vou compartilhar com você também a minha vida real, a minha experiência. Afinal, eu tenho 36 anos, sou casada há quase 11 anos, vou completar agora em novembro 11 anos de casado. Sou mãe de 3 crianças maravilhosas e tenho 10 anos de experiência na área de desenvolvimento pessoal. A última empresa que eu representei aqui em Ribeirão Preto, na qual eu era instrutora certificada internacionalmente, era uma empresa de treinamentos de alta performance. Então sou apaixonada aí na área de liderança, de desenvolvimento e também sou empresária há 15 anos. Então tem aí uma rodagem, uma longa bagagem sobre inteligência interpessoal, sobre metas, sobre prazos, sobre processos. Tudo que vocês mais me perguntam lá na outra rede social, né? Gabi, como que você consegue dar conta de tudo? É casa, é filho, é igreja, é trabalho, é academia, é estudo. Como? Então eu, enfim, decidi tomar essa atitude de vir aqui, meu primeiro vídeo nessa plataforma. Então, se você já tá gostando, mesmo se você não tiver, viu, amor? Deixe seu like aqui, dá um comentário, um incentivo moral para eu continuar postando, porque eu vou responder tudo que vocês me perguntam e não tem como fazer isso num Reels, num vídeo curto, numa caixinha de pergunta, não tem como. Nós vamos, primeiro de tudo, entender aonde começa tudo isso. Mas, nossa, então eu virei uma super disciplinada, uma hiperfocada, uma palavra da moda, né? Hiperfoco, super produtiva, do dia pra noite. Não é assim, né? Tudo é colheita. Então eu plantei boas sementes desde lá de trás. Então nós vamos falar muito sobre isso. E independente das sementes que você tenha plantado até então, eu vou te trazer muita esperança, muita ferramenta boa e prática de que sim, a partir de agora, você pode mudar o seu futuro para um futuro muito melhor, de plenitude, de prosperidade, de abundância, que é esse futuro que Deus espera para nós, né? Que está lá em João 10:10. Mas isso é um assunto para outra hora. Agora, a gente vai começar do começo, não é isso? Então vamos lá. Eu vou começar aqui em Provérbios, tá certo? Tá lá em Provérbios 1, versículo 28. Então me invocarão e não responderei. Hão de buscar-me e não me encontrarão. Porque tiveram por odiosa a disciplina e não escolheram o temor do Senhor. Não atenderam ao meu conselho e desprezaram todas as minhas advertências. Pois bem, comerão o fruto do seu comportamento e ficarão empanturrados dos seus próprios conselhos. Ai, quantas vezes a gente já ficou empanturrado, já ficou de ressaca das nossas próprias e infelizes escolhas. Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Ele é dedicado inteirinho a gente compreender de onde vem o resultado que a gente tem hoje, tá certo? Então nós vamos começar. Talvez fique um pouquinho dolorido, mas o que dói cura, liberta. Quem é da minha época aqui vai lembrar do Metiolate. Você já via, já começava a doer de longe, mas passava ali, ó, na hora, já zerava, não é isso? Pois fica comigo aqui então, que vai fazer muito sentido e vai te ajudar bastante. Ó, fiz umas anotações importantes aqui. Então, lembrando que tudo o que eu e você vivemos na nossa vida hoje é colheita. Então, a gente tem colhido e se alimentado
né, vivido os frutos das nossas escolhas até aqui. E que escolhas são essas? Eu que te pergunto, que escolhas são essas? Como que a gente mede o fruto? Qual é o fruto? Exemplo prático, simples. Tudo que você consegue medir fica mais fácil. Então, sobe na balança agora. Vê que número que marcou lá. Você tá feliz com esse número? Tirou a roupa, não precisa tirar agora não. Foi tomar banho, olhou ali no espelho. Aquele desenho que tá ali, o que você tá vendo ali na sua frente, te agrada? Te deixa feliz? Te deixa satisfeita? Essa imagem que você tá vendo de você te deixa feliz? O seu relacionamento, ele tem paz? Ele tem harmonia? Ele tem companheirismo? Ou não, Gabi, eu tô com 36, 37, 38, 39, 40 anos e eu tô solteira. Eu já tô um pouco aflita porque eu quero formar família. Então, como você vem se comportando até aqui? É como você vem plantando, seja no seu relacionamento conjugal ou seja na sua vida sozinha, né? Pra não ter encontrado, caso seja o seu caso, né? Você quer encontrar uma pessoa. Pensa nisso. Outro ponto, os seus filhos. Existe paz, existe harmonia, existe obediência com eles? Ou precisa de gritaria, precisa de castigo, né? Você tem perdido a paciência com frequência? Isso também é uma colheita, isso também é um fruto. Outro exemplo fácil, que agora tem aqui, né, no celular, abre o seu aplicativo aí do banco, olha o número que tá lá na sua conta corrente, olha para os seus investimentos, o número que tá ali, ele te deixa feliz, te deixa preocupada, te deixa angustiada? Isso são evidências, são frutos. Isso que a gente consegue ver são as colheitas e serve para tudo na nossa vida. No final eu vou deixar um exercício prático, mas o que eu quero te trazer aqui logo de início é o despertar. Porque se você não despertar a sua consciência, a gente paralisa, a gente vai ficando cega, que é um outro ponto muito importante que a gente vai falar sobre isso aqui. Então, por enquanto, o exercício é ir despertando, ir pensando, ir apertando os botãozinhos aí que tem dentro de você, na sua carreira. Você é reconhecida? Você tá feliz onde você tá? Ou não, eu tô estagnada, eu gostaria de começar um empreendimento novo, mas eu tenho medo, então eu tô infeliz, trabalho muito, ganho pouco. Tudo isso você vai começar a pensar agora nesses resultados, nesses frutos que você vê hoje na sua vida. Na palavra de Deus existe uma lei também soberana, assim como as leis da natureza, que diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tá lá em Gálatas essa passagem. Então, o que essas duas leis estão nos ensinando, né? Elas estão afirmando que tudo na nossa vida, tudo que é vivido, é uma resposta proporcional às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas escolhas, às nossas decisões. É a colheita das sementes que plantamos no nosso casamento, na vida financeira, na saúde, no relacionamento com os próprios filhos, na nossa saúde emocional, na carreira profissional e até mesmo na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Esse é um ponto importante também da gente falar, né? Porque hoje em dia tem muito cristão ditando regras e mais regras na internet, deixando muitas pessoas loucas, doentes até. Mas e se Deus descesse aqui agora, parasse na frente dessa pessoa? Será que ele ia lembrar dela? Ou ia falar: opa, acho que eu não lembro de você não. Acho que você tá falando muito, fazendo pouco. Como é que tá aí? Essa intimidade, essa conexão com Deus é fruto também de muita escolha, de muita ação. E essas são as mais desafiadoras, né? Como a gente age segundo o coração dele, o que a gente faz para agradá-lo de verdade. Para cada vez mais a gente ter essa intimidade e não ter mais dúvida, não ter aquela indecisão, aquela angústia, aquela ansiedade, porque uma vez que a gente tem essa intimidade, não que a gente não vá ter problemas, que isso não existe, né? Tá até na Bíblia também, passaremos por tribulações, enfim. Mas a gente leva com leveza, com alegria, alegrai-vos. Então, tudo isso é fruto também da sua intimidade, da sua conexão com Deus. Você já sabe, mas não custa repetir, que nossas escolhas diárias são sementes e de Deus não se zomba. A grande verdade é que somos regidos por essas leis soberanas e por isso precisamos saber caminhar com consciência, tendo a clareza de que todas as minhas e as suas ações produzem reações.
Assim como todos os meus e os seus comportamentos e escolhas diárias são sementes lançadas sobre as nossas vidas. Vamos colher e comer dos frutos gerados, sejam eles bons ou ruins. E todas essas possibilidades são os frutos gerados. E a partir de tudo que você plantou até aqui, com os seus comportamentos, as suas palavras, os seus pensamentos e até mesmo com aquilo que você omitiu. Isso é que trouxe esse resultado que a gente acabou de diagnosticar até aqui. E essa inconsciência sobre os meus comportamentos, a minha forma de tratar as pessoas, as minhas palavras, os meus pecados, os meus erros, isso tudo repetido ao longo de todos os anos que nos trouxeram até aqui. E aqui vai um ponto de atenção. O que até então era invisível para você? O que será que você não viu até agora que estava te impedindo de chegar lá? Porque talvez você esteja falando que você não teve uma carreira porque o seu marido nunca te ajudou, porque você teve que ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Ou talvez você culpe seus pais porque não te deram condição, não puderam pagar uma boa escola, você não pôde fazer faculdade. Talvez você culpe o governo, ou o vizinho. Enfim, uma tendência primária, nossa, né, do instinto, um instinto primitivo do ser humano é sempre terceirizar a culpa, culpar o outro por algo que deu errado na nossa vida. E aqui, minha amiga, meu amigo que estão me assistindo, eu já faço um apelo. Tira esse visgo do seu olho. Vamos começar a dissolver essas escamas dos nossos olhos. Porque eu e você, tudo que a gente tem hoje é culpa única e exclusiva nossa. Ah, Gabi, mas você não sabe, você não conhece a minha história. Ah, menina, eu conheço a minha. Já tem B.O. demais, pode ficar tranquilo. E eu conheço piores, muito piores, muito piores. Aliás, tem um cara, vou pegar o nome dele certinho no Instagram pra colocar no próximo vídeo aí. Vocês já devem ter visto muito aqui no YouTube, que ele não tem os dois braços, as duas pernas, e como ele fala da vida com amor, com alegria, como ele acorda, agradece a Deus todos os dias pelo dom da vida. E a história dele é o que ele tem feito hoje. Ele tem família, ele é uma referência aí no ramo de autoajuda, desenvolvimento pessoal, motivação, enfim. Então, até aqui, a gente até podia estar dando desculpa pelos resultados que a gente tava tendo na vida. A partir de agora, a gente não pode mais. Combinado? Tá comigo? Continua aqui então, que vai doer um pouquinho mais, mas eu te prometo que vai sarar. E logo a gente começa com muitos e muitos bons frutos. Só quando entendemos que tudo na nossa vida é colheita, entendemos também que se existe hoje em alguma área colheita de dor, dificuldade, confusão, tristeza, falta de paz, falta de alegria, filhos com problemas, desconectados, infelizes e rebeldes, é porque essas sementes foram plantadas. Se existe casamento infeliz, ameaça de divórcio, frustração profissional, dificuldade financeira, corpo fora de forma, acima do peso, abaixo do peso, saúde frágil, se existe falta de perseverança, procrastinação, autossabotagem e outras disfunções, tudo isso é colheita. E a única maneira de mudá-la é mudar as sementes plantadas na nossa vida. E para começar a nossa jornada de transformação, a gente não pode mais fingir que não tá vendo, ou pior, negar que a responsabilidade por tudo isso é única e exclusivamente nossa. E aí, por isso, a gente vai se lembrar do que está escrito na Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, agora a gente vai fazer um exercício um pouco mais dolorido, mas que vai valer a pena. Vai pensando, abrindo sua mente agora e lembrando aí de quantas vezes, talvez mesmo sem querer, mas que você mentiu, manipulou, omitiu, às vezes até mentiu tanto para você mesmo que se nega a aceitar alguns resultados que hoje tem na própria vida. Então chegou a hora da gente identificar as sementes que estão gerando os frutos colhidos. Vamos lá? Papel e caneta na mão e agora a gente vai anotar, vai escrever com muita honestidade, muita verdade, muita coragem e principalmente muita humildade algumas disfunções
que nós estamos apresentando ao longo da nossa vida e que certamente podem estar nos afastando dos resultados que a gente tanto almeja. Você vai escrever somente se você tiver essa disfunção. Se você não tiver, aí você não precisa marcar. Combinado? Então escreve aí, sementes. E a primeira delas, ciúme. Você tem muito ciúme do seu marido, dos seus filhos, dos seus bens pessoais, bolsa, sapato? Você é daquelas que não empresta as coisas? Se sim, você escreve aí, ciúme. Ansiedade, excesso de preocupação, fica pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer. Se identificar a ansiedade, marca aí. Grosseria, tem agido de maneira grosseira com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, com as pessoas, né, no convívio em geral. Impaciência, a pessoa nem termina de falar, já tá atropelando, não espera o filho terminar de falar, já manda ele anda logo, fala logo. Tudo pra ontem, não respeita o tempo do outro. Isso é impaciência. Se você identificou, anota aí. Vitimização. Ó vida, ó céus, por que que tudo acontece comigo? Ai, pra fulano é tão mais fácil, a vida dela é tão melhor. Ai, ela tem um marido ótimo que ajuda. Ai, o meu não faz nada. Ó Deus. Então, se você se identifica com a vitimização, anota aí. Vício em fazer, aceleração. Aquela pessoa que não para. Ah, vamos assistir um filme, comer uma pipoca. Ah, eu faço pipoca, eu vou fazer a pipoca. Então, não consegue parar um segundo, fica em pé, sempre procurando alguma coisa pra fazer. Coloca aí, vício em fazer. Preguiça. Não vence o despertador, não vai na academia, porque eu não tenho tempo. Mas, na verdade, é preguiça disfarçada. Ou tem um trabalho pra fazer e vai deixando, sempre curtindo aquela preguicinha. Então, se o vício da preguiça, se a semente da preguiça tá por aí, escreve aí. Crítica, você é uma pessoa que critica muitos outros, a pessoa faz, você nunca reconhece, não dá um muito obrigado, né? Sempre uma crítica. Ah, não, mas é uma crítica construtiva, Gabi. Não, é uma crítica. Coloca aí. Medos. Medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de falar em público, medo de morrer, medo de ficar pobre. Quais medos você tem plantado aí na sua vida? Arrogância e prepotência. Ah, isso eu já sei, isso eu já faço. Não, esse curso eu não preciso. Ah, vai falar disso? Não, isso eu já sou muito boa. Ou prepotência, né? Já sempre sabe de tudo, sempre tem solução pra vida de todo mundo, né? Mas pra própria, tá cheio de buraco aí nos resultados. Culpa! Esse aqui serve principalmente pra quem é mãe, né? Culpa de se cuidar, culpa de fazer academia, culpa de ir no cabeleireiro, culpa de fazer a unha, culpa de trabalhar, culpa de ficar em casa, culpa. Sentimento de inferioridade, sempre se acha inferior, nunca é pra você a oportunidade, né? Você sempre fica com essa síndrome aí de inferioridade. Dificuldade em comunicar amor, talvez você até ame a pessoa, é calada, mas não comunica, não manifesta. Dificuldade em honrar e respeitar. Você não honra e não respeita os seus pais. Você, mulher, não honra e respeita seu cônjuge como autoridade, como cabeça do lar. Você, marido, não honra e respeita a sua mulher, não ama a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Insegurança. Aquela pessoa insegura, sempre fica, mas será? Mas e se? Mas eu vou, mas eu faço. Sempre fica colocando um monte de obstáculo e estagna por conta da insegurança. Desconfiança em excesso, aquela pessoa que desconfia de tudo e de todos. Competição em excesso, tudo na sua vida precisa ter um ranking, senão você não consegue nem sair do lugar, né? Se não tiver uma competição, eu não vendo imóvel. Se não tiver uma competição, um desafio, eu não emagreço na academia. O perfeccionismo, hoje também chamado de hiperperfeccionismo, que fica te paralisando aí com a mentira de não, se não tiver perfeito, eu não começo. Se eu não tiver o melhor microfone, eu não gravo vídeo. Mas se eu não tiver um cenário, eu não vou. Mas se sempre é fugindo por conta do perfeccionismo. Raiva, fúria. Você é uma pessoa que fica irada muito facilmente, né? Perde aí, se destempera muito fácil. Falta de perdão. Então, se você não consegue perdoar rápido, reconciliar rápido, vai anotando essas sementes aí, hein? Ou dificuldade em pedir perdão. Também é outro ponto, né? A falta de perdão
e a dificuldade em pedir desculpa. E aí, na sequência, a dificuldade em reconhecer os próprios erros. Eu não erro nunca, estou sempre coberta de razão. Você tem dificuldade em reconhecer os próprios erros? Anota aí. Agora vamos para alguns vícios mais comuns da atualidade, né? Vício em trabalho. Então eu já ouvi até... Hoje esse vício, ele já nem é vício mais, ele é considerado ok, ótimo. Então a pessoa, eu sou viciado em trabalho. Melhor do que ser viciado em... não sei o que, não sei o que. Vício, a pessoa tá perdendo a família por causa disso e tá achando bonito. Então, isso vale pra homem e pra mulher, hein? Vício em trabalho, vício em álcool, vício em televisão, vício em redes sociais, vício em compras, compra de livro, compra de roupa, compra de curso, vício em medicamentos. Pra tudo hoje tem medicamento, né? Tem remédio pra dormir, tem remédio pra acordar, tem remédio pra não ficar louco, tem remédio pra emagrecer, tem remédio pra tudo hoje em dia, né? Adultério, pornografia, cigarro, descontrole financeiro, procrastinação, mentira, exagero, manipulação, omissão. Essas foram algumas das sementes aqui, mas agora eu quero que você reflita com o coração aberto. E se existem outros pontos aí dos quais você se recorde, que gostaria de escrever aqui para você pensar com coragem, com verdade aí na tua história, no porquê desse resultado hoje, escreve aí e pausa um pouco esse vídeo para você pensar em todas essas sementes que você veio plantando até aqui. Agora você não é mais cega ou mais cego. Agora você já consegue enxergar tudo o que você vinha fazendo de modo inconsciente ou no piloto automático e que tem gerado esses maus frutos, esses prejuízos e essas dores na sua vida. Como eu disse, a verdade dói como dói, né? Eu bem sei, mas essa é a pura realidade. Ela é o único caminho que existe para nós sermos transformados, curados, libertados e, enfim, poder construir uma vida plena e realizadora. Vai lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é preciso a gente olhar agora as consequências mais graves e o que é urgente e está acontecendo na nossa vida nesse exato momento, para que a gente viva essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha missão aqui é te apresentar essa vida plena e cheia de novos frutos em todas as áreas, mas eu preciso da sua coragem, da sua honestidade, da sua verdade para me falar agora. E na sua vida, o que está acontecendo que você está prestes a explodir e você não tem enxergado? Ou, quem sabe, você até reconheça, sofra, chore, talvez peça, implore a Deus aí um milagre na sua vida, mas até agora você não assumiu a responsabilidade por essa situação que você vive. Então agora você vai pensar nisso com muito carinho, muita verdade, muita coragem. É importante você entender que você nasceu para ter uma vida próspera e abundante, uma vida em plenitude, como se diz em algumas traduções da Bíblia, lá em João 10:10. É importante você lembrar que existem promessas sobre a sua vida, que você não vai mais empurrar com a barriga ou jogar para debaixo do tapete as coisas que estão quebradas, faltando ou fora do lugar. Lembre-se que você não pode se acostumar e deve sempre se lembrar de que toda dor que existe hoje é apenas uma colheita das sementes erradas que você tem semeado até aqui. E quanto mais específico e verdadeiro você for em reconhecer as suas colheitas, os frutos ruins que a sua vida tem gerado, mais rápido será o processo de construção de uma nova história e mais rapidamente a sua vida se encherá de novos frutos. Então, reflita agora, com coragem, com verdade e com humildade. Qual é a sua colheita hoje? Quais frutos ruins você tem tido em cada área descrita? Quais resultados negativos geram tristeza, medo, insegurança, frustração e culpa na sua trajetória? Agora pega de novo, caneta e papel na mão. Acho que é bom você separar um caderno aqui para os vídeos que eu vou publicar. E aí você vai agora escrever em cada área todas as suas colheitas. Então, escreve lá em cima. Frutos. Primeiro, relacionamento conjugal. E aí vai escrevendo as colheitas que você tem tido nessa área. Segundo, relacionamento com os filhos. Terceiro, relacionamento com os pais e irmãos. Quarto, vida social. Quinto, saúde
física. 6º, servir ao próximo. 7º, vida financeira. O 8º, vida profissional. O 9º, saúde emocional. 10º, vida espiritual. E 11º, vida intelectual. E aí você vai marcando as colheitas que você tem tido em cada uma dessas áreas. A consciência serve para nos libertar e não para nos aprisionar. A verdade sobre quem vínhamos sendo é a chave número 1 de acesso à vida de novos frutos. Mas para usarmos essa chave que abre a porta da transformação, precisamos nos livrar de um vilão necessário que vem acompanhado da consciência, a culpa. A culpa é a única que pode nos aprisionar no lugar da dor e da frustração e nos manter em ciclos infinitos de comportamentos de autossabotagem, aumentando assim, dia após dia, a dor, a frustração, a falta de resultado. E por que eu chamo a culpa de vilão necessário? Muitas vezes ela serve para nos levar ao arrependimento sincero. E o que é o arrependimento sincero? É ele que vai nos levar num lugar de completo entendimento dos nossos erros e prejuízos e principalmente a um desejo ardente de mudança, da gente não ser mais a mesma pessoa e não viver mais essas dores, essas colheitas ruins aí. Porque é só o arrependimento que nos leva à mudança de caráter. Então celebra essa dor, celebra essa culpa, pois são elas que vão te impulsionar a viver os melhores resultados da sua vida até então. A gente vai lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E eu também creio nisso e creio também que para sermos sábios nós precisamos tomar mais decisões certas do que decisões erradas. E agora eu quero saber qual semente que você vai escolher plantar a partir de agora. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória e você é o único responsável por decidir plantar sementes diferentes a qualquer momento da sua vida.